Você já reparou que por mais que você tente, a insegurança sempre volta? Volta quando você vai falar algo, volta quando tenta se posicionar, volta quando alguém te olha de um jeito estranho. Volta até quando tudo parece bem. Como se houvesse uma parte dentro de você sempre procurando um motivo para duvidar de si. Hoje você vai entender por quê. E quando você entender isso, de verdade, você vai deixar de ser uma pessoa insegura. Porque, segundo Carl Jung, a insegurança não nasce do que você vê no espelho. Nasce do que você não consegue ver dentro de si. Pensa comigo. Quantas vezes você se diminuiu antes que alguém tivesse a chance de te diminuir? Quantas vezes você pediu desculpas por existir, por falar, por ocupar um espaço que já era seu? A insegurança faz isso. Ela te faz acreditar que você está sempre invadindo algo, que você precisa merecer o mínimo, que você tem que ser perfeito para ser suficiente. Mas Jung dizia algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. Aquilo que você nega dentro de si acaba te controlando. E a insegurança é exatamente isso, uma forma de autoabandono que virou hábito. Talvez você se reconheça numa cena como esta. Você está num ambiente comum, talvez com amigos, colegas, família, e tudo o que faz é tentar controlar como está sendo visto. Você se observa por dentro como se fosse um espelho vivo. Você monitora seus gestos, pensa antes de cada palavra. Analisa se riram da piada porque foi engraçada ou só por educação. Você não vive a cena. Você se vigia dentro dela. E quando chega em casa, sente aquele cansaço que não é físico, é emocional. Um cansaço de existir sob avaliação constante. Essa é a prisão da insegurança. Viver como se estivesse sempre sendo testado. E é aqui que Jung entra, com uma clareza quase dolorosa. Você não é inseguro porque é insuficiente. Você é inseguro porque aprendeu a olhar para si através dos olhos dos outros. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a se rearrumar. Mas antes de entrar fundo nessa virada, se esse tema conversa com partes suas que você raramente mostra para alguém, considere se inscrever no canal. Aqui, a gente fala exatamente sobre essas zonas internas que quase ninguém percebe, mas que definem toda a nossa vida emocional. Voltando. A insegurança muitas vezes não nasceu em você. Ela foi plantada por comparações, por críticas, por expectativas impossíveis, por falta de acolhimento, por situações em que você aprendeu, ainda muito pequeno, que seu valor dependia da aprovação dos outros. E quando uma criança aprende isso, um adulto inseguro nasce. Só que o adulto acha que o problema é ele. Acha que não é bonito o suficiente, competente o suficiente, interessante o suficiente. Fica tentando corrigir a insegurança na superfície, estudando mais, trabalhando mais, tentando agradar mais. Mas a insegurança não vive na superfície, ela vive no inconsciente. Vive naquela parte de você que continua acreditando que existe uma prova a ser passada. Jung dizia que carregamos dentro de nós figuras internas, vozes, sombras, imagens que continuam nos guiando mesmo depois de adultas. E muitas vezes, a voz que te chama de insuficiente não é sua, é eco de alguém. É por isso que você pode receber elogios e ainda duvidar. Pode ser amado e ainda desconfiar. Pode ser capaz e ainda ter medo de fazer. Porque a insegurança não é lógica. Ela é emocional. Ela é memória. E talvez você esteja vivendo uma dessas memórias agora. Não como lembrança, mas como comportamento repetido. Algo em você continua tentando provar que merece estar onde está, mesmo quando já está.
Deixa eu te contar uma história que talvez soe familiar. Uma mulher extremamente competente vivia com medo de ser descoberta. Achava que não merecia seu trabalho, seus resultados, sua vida. Sentia que tudo era sorte. Que alguém estava prestes a perceber que ela não era tão boa assim. Mas quando voltou para dentro, percebeu algo duro. Ela não tinha medo de falhar. Tinha medo de ser vista. Vista de verdade. Porque quando era criança, toda vez que aparecia, era criticada. Então ela aprendeu a ser perfeita ou invisível. E foi assim que a insegurança se instalou nela, não como fraqueza, mas como proteção. E talvez seja assim com você também. Não é que você seja inseguro, é que você precisou ser. Em algum momento da sua história, ser pequeno te manteve seguro, e a sua mente guardou isso como verdade. Jung dizia que a insegurança é uma sombra que se forma quando você olha para si apenas pela metade. Você vê suas falhas, mas não consegue ver sua força. Você vê suas dúvidas, mas não consegue ver sua coragem. Você vê suas imperfeições, mas ignora sua profundidade. E enquanto enxergar só metade de si, vai acreditar que é metade do que realmente é. Eu queria te perguntar, e essa pergunta é íntima, então responde só para você mesmo. Em qual momento da sua vida você começou a acreditar que não era o bastante? Se quiser compartilhar nos comentários, compartilha. Às vezes colocar isso em palavras é o primeiro passo para desmontar a sombra. Existe um ponto da jornada em que você começa a desconfiar da própria insegurança. Não porque ela desapareceu, mas porque você finalmente percebe que ela não tem raízes no presente. Ela reage ao agora, mas nasceu lá atrás. E quando essa compreensão começa a surgir, algo dentro de você se movimenta. É como se uma peça que sempre esteve deslocada finalmente encontrasse seu encaixe. Jung dizia que nada nos assusta mais do que olhar diretamente para o que carregamos sem perceber. E a insegurança é exatamente isso, uma bagagem emocional que você continua arrastando mesmo depois de ter crescido. Uma mala pesada que você nunca abriu para ver o que tinha dentro. Pensa comigo, quantas coisas você evita porque sente que não é capaz? Quantas conversas você engole porque acha que sua opinião não é suficiente? Quantos projetos você adia porque fica esperando se sentir confiante? A insegurança sempre promete que um dia você vai se sentir pronto. Mas esse dia nunca chega. E não chega porque a insegurança não está te protegendo, está te repetindo. E essa repetição tem raízes profundas. Para Jung, todo comportamento automático está ligado a uma imagem interna, uma figura inconsciente que dita a forma como você se vê. Talvez você esteja carregando a imagem de alguém que sempre te comparou, ou de alguém que nunca celebrou suas conquistas, ou de alguém que só reconhecia seu valor quando você era útil. E você, sem perceber, transformou essas vozes antigas em autoconceito. É como tentar crescer num espelho quebrado. E esse espelho rachado distorce tudo: seus dons, sua beleza, sua força, sua capacidade. De repente você não vê mais quem é, vê apenas o reflexo fragmentado do que disseram que você era. Mas existe um momento que o inconsciente começa a chamar. E esse chamado costuma vir como desconforto. Você já percebeu isso? A insegurança às vezes começa a irritar. Você sabe que merece mais, sabe que está pronto, sabe que já cresceu, mas ainda assim sente aquela hesitação, aquele frio na barriga injustificado. É como se uma parte de você estivesse pronta para o mundo e a outra ainda estivesse presa em um quarto escuro do passado. Esse atrito interno é o sinal de que você está começando a despertar. Tem uma história que ilustra com uma delicadeza absurda. Um homem sempre se sentiu pequeno, evitava se posicionar,
evitava confrontos, evitava até elogios, porque achava que, se aceitasse, teria que sustentar algo que não era ele. Só que um dia, durante uma conversa, alguém olhou para ele e disse: "Você fala como se estivesse sempre pedindo desculpas por existir." E aquilo o atravessou, não como crítica, mas como revelação. Naquela frase, ele percebeu que não vivia em função da própria vida. Vivia em função do medo. Medo de errar, medo de incomodar, medo de não atender expectativas que, na verdade, nunca foram dele. E pela primeira vez, ele perguntou a si mesmo: de onde vem esse medo? Essa pergunta abriu uma porta. Jung diria que é nesse instante que a sombra começa a se iluminar. Quando você não foge mais da pergunta. Quando você permite que a própria insegurança fale. Porque no fundo a insegurança não é inimiga. É uma parte sua presa no tempo, pedindo para ser vista. E quando você se aproxima dessa parte, algo muda. Você percebe que a insegurança não aparece em todas as áreas. Ela aparece onde você já foi ferido. Ela não age com todo mundo. Ela age com pessoas que tocam naquela ferida específica. Ela não atrapalha tudo. Ela atrapalha exatamente aquilo que você gostaria de viver com plenitude. É por isso que algumas situações te paralisam, enquanto outras te deixam completamente à vontade. A insegurança tem endereço, tem história, tem origem. E quando você começa a reconhecê-la, surge uma espécie de clareza silenciosa. Você não é inseguro como identidade. Você está inseguro como consequência. Jung dizia que todo sintoma emocional é uma mensagem. Ele não quer te punir, quer te mostrar o caminho de volta para você. A insegurança está apontando para a parte da sua alma que ficou para trás, a parte que acreditou que não podia, que não merecia, que não era suficiente. E quanto mais você esconde essa parte, mais ela cresce. Quanto mais você tenta parecer confiante, mais ela te sabota. Quanto mais tenta ignorá-la, mais ela grita. O caminho não é silenciar a insegurança, é escutá-la. Porque quando você escuta, ela revela a sua origem. E quando revela a sua origem, ela perde poder. Eu queria te perguntar algo agora, de um jeito íntimo, como se fosse só você e essa história. Você consegue lembrar qual foi a primeira vez em que duvidou de si? A primeira vez em que achou que precisava ser mais para ser amado? Se quiser compartilhar nos comentários, compartilha. Às vezes, ao contar a própria origem, você inicia a própria cura. Existe um momento tão silencioso quanto definitivo em que algo dentro de você decide que não dá mais para continuar se tratando como alguém menor do que é. Esse momento não vem com fogos, não vem com aplausos, não vem com um estalo evidente. Ele chega como um sussurro, como uma respiração mais profunda, como um pensamento que parece simples, mas muda tudo. Eu não preciso mais me encolher para caber. E é aqui que Jung ilumina o caminho com uma precisão quase dolorosa. Ele dizia que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de se identificar com a sua ferida. Quando percebe que a insegurança não é quem você é quem você aprendeu a ser enquanto tentava sobreviver. E quando isso entra, quando essa compreensão realmente acontece, a insegurança perde o seu trono. Pensa comigo, durante anos, você carregou a ideia de que precisava ser perfeito para merecer presença, que precisava ser útil para merecer amor, que precisava ser interessante para merecer espaço. Essa negociação invisível guiou seus gestos, suas palavras, seu jeito de existir no mundo. Mas, de repente, você começa a ver que isso era apenas um reflexo de alguém que não soube te acolher quando você mais precisava. E nesse momento a alma desperta. Não desperta com fúria, não desperta com pressa, desperta com verdade. A verdade de que tudo aquilo que você achava que precisava conquistar já estava dentro de você o tempo todo.
Jung dizia que a parte mais forte de uma pessoa é justamente aquela que ela esconde na sombra. E a sua autoestima, a sua coragem, o seu valor, tudo isso está lá, esperando que você tenha coragem de olhar para si, sem o filtro das lembranças que te machucaram. Deixa eu te contar uma história que vejo acontecer na vida de muita gente, de um jeito quase universal. Um homem vive anos acreditando que precisa sempre se provar. Ele se sabota, ele se diminui, ele ri de si mesmo antes que alguém possa rir. Ele vive curvado, não por humildade, mas por medo. Até que um dia, num momento comum, alguém olha para ele e diz algo simples. Você sabe que não precisa pedir permissão para existir, né? Aquilo não deveria ser profundo, mas é, porque ele percebe que passou a metade da vida tentando se justificar. E pela primeira vez, ele experimenta a sensação de ocupar o próprio corpo, de existir sem se desculpar, de falar sem tremer por dentro, de estar no mundo sem negociar cada passo. E essa experiência, tão breve, tão pequena, tão humana, muda algo permanentemente. Porque quando você se prova a si mesmo, não precisa mais se provar para ninguém. É isso que acontece quando você entende o que realmente te torna inseguro. Você destranca uma porta que sempre esteve aí, mas que você não sabia que podia abrir. Uma porta que te leva de volta para quem você era antes do medo. E quando essa porta se abre, o mundo não muda, você muda. Você começa a falar com mais firmeza, começa a dizer não sem culpa, começa a se posicionar sem achar que está sendo inconveniente. Começa a perceber que sua presença tem peso. E curiosamente, quando você para de se diminuir, as pessoas começam a te tratar do tamanho que você realmente é. Isso Jung chamava de integração, quando você deixa de lutar contra partes suas e começa a se tornar inteiro. É nesse estado que a insegurança perde espaço, não porque desapareceu, mas porque você finalmente a ultrapassou. E tem algo ainda mais profundo. Quando você entende sua insegurança, você deixa de odiar a parte que tem medo. Você passa a acolhê-la, a tratá-la com gentileza, a perceber que ela só existe porque um dia você precisou dela para sobreviver. E é nesse acolhimento que a cura acontece. A insegurança não se dissolve pelo ataque, ela se dissolve pela consciência. Talvez enquanto escuta isso, você esteja sentindo algo mexer aí dentro. Talvez uma parte sua esteja perguntando quase baixinho: será que eu posso finalmente parar de duvidar de mim? E a resposta é sim. Sim, porque você já carregou peso demais. Sim, porque a vida não exige perfeição, exige presença. Sim, porque nada floresce em alguém que passa o tempo inteiro se podando por dentro. Se esse vídeo te acompanhou até aqui, se alguma frase abriu espaço dentro de você, se algo ficou ecoando, considere se inscrever no canal Entre Nós e Nós Mesmos. Aqui cada conversa é um convite para você se reencontrar. E antes de irmos, deixa eu te perguntar, com toda a delicadeza do mundo, qual parte sua você sente que está pronta para voltar à luz, agora que você está deixando de ser inseguro? Me conta nos comentários. Às vezes o início da coragem é apenas dizer: é aqui que eu recomeço.